toda essa pandemia tem auxiliado na construção de novas formas de contato e troca de conhecimento, como essa palestra online. É com muito orgulho, como servidora pública e educadora, que estou na organização dessa palestra, juntamente com a professora Silva Barros e com a minha orientadora Alessandra Lima. Fazendo uma temática que nos últimos dias ganhou ênfase mundial com a morte de George Floyd, que é a questão racial. Acredito que a maioria que está assistindo essa palestra seja professor e saiba que essa é uma questão que está presente a todo momento na nossa sala de aula. Isso foi o que me motivou a estudar a questão racial. Eu era professora da EJA e eu sou apaixonada pela educação de jovens e adultos. Ainda na rede municipal, eu estava montando uma apresentação teatral e precisava de um ator para o personagem principal, que seria, dentro do que foi escolhido coletivamente, um morador de rua, um excluído. Falar sobre os excluídos na EJA é muito significativo. Eu tinha um aluno que era muito extrovertido, brincalhão. Eu e os outros alunos, porque no teatro tudo é muito coletivo, pensamos no nome dele para esse papel. Mas a resposta que ele me deu marcou o meu pensamento sobre essa questão e direcionou a minha vida acadêmica a partir de então. Ele disse assim: não, professora, eu já sou preto e ainda vou ser mendigo. Lembro que nos estudos do mestrado, li uma pesquisa na qual a autora, que não me recordo muito bem quem era, descreve uma cena muito parecida. Ela é professora de história e estava dando aula sobre um conteúdo quando uma aluna teve uma ação meio inesperada. Ela jogou o livro no chão e a professora ficou sem entender nada, mandou aquela aluna para a direção e lá ela revelou o verdadeiro motivo. Ela falou: eu não aguento mais ser vista como escrava. Essa é uma problemática recorrente no universo escolar. No Pedro II, no ano passado, tivemos uma apresentação cultural que foi questionada por alguns responsáveis que chegaram a impedir a participação de seus filhos por trabalhar um ritmo afro. A equipe de música no Engenho Novo teve muita sabedoria e realizou um discurso lindo de combate ao preconceito e à discriminação racial. Muito orgulho dessa equipe e aqui a minha humilde contribuição. Por isso, acredito que essa palestra não poderia ter vindo no momento mais adequado. Falar de autobiografia de escravizados é combater uma visão tradicional que delegou uma posição de submissão aos negros, que se iniciou na escravidão, mas que ressoa até os nossos dias. O trabalho de Alexandra se coloca contrário ao conceito de escravo-coisa e apresenta esses sujeitos como seres humanos completos e complexos, com vivências, desejos, sonhos, ambições. Não irei me prolongar mais, mas antes de passar a palavra para a mediadora, gostaria de dar um informe importante. Todos que queiram receber a certificação, por favor, coloquem seu nome completo e seu e-mail no chat, que após a palestra a gente vai estar encaminhando por e-mail. Também preciso registrar meu agradecimento especial à Alessandra Pio, uma pessoa com uma luz maravilhosa que me auxiliou muito na construção desse evento. A você, Alessandra, o meu carinho. Agora dou a palavra à professora Silva Barros, Silva Freire, doutora em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora de Língua Portuguesa e Literatura do Colégio Pedro II, onde também atua na especialização
e coordena o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do CP2. Agora é com você, Silvia. Obrigada, Silene. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria primeiro agradecer a Silene por ter feito esse contato, né, através da Alessandra Pio, com o NEAB, para que a gente pudesse fazer acontecer esse encontro. Gente, antes de eu continuar, eu queria pedir para todo mundo desligar o microfone, por favor, que a gente fica ouvindo um som assim interferindo no áudio. Obrigada. Bom, a Silene, então, através da Alessandra, chegou até o núcleo para conversar sobre o desejo dela de promover essa palestra, de convidar a professora Alexandra para falar sobre sua pesquisa e sobre temas que são muito caros para todos nós que estamos na educação e que temos algum compromisso com uma educação que repense as relações étnico-raciais. Como ela falou, eu estou na coordenação do Núcleo de Estudos da Pobreza dos Indígenas do Colégio Português, nessa gestão de 2019 a 2021. E é um enfrentamento diário que nós temos em relação às situações de racismo no cotidiano escolar, que perpassam todos os agentes, os atores da comunidade escolar, desde pais responsáveis, estudantes, técnicos, professores, pessoas que estão em cargo de gestão. Então, para a gente é um grande desafio pensar uma escola e, ao mesmo tempo, ter que estar sempre se envolvendo, né, em situações de grande tensão e conflito racial. Acredito que isso, né, tenha movido a Silene a promover esse momento de diálogo e também, acho que é vários de nós, a participar de núcleos, a entrar em pós-graduações e fazer pesquisas relacionadas a esse tema. E é um grande prazer e orgulho ter a presença da professora Alexandra, que vai falar com a gente sobre um tema que é muito importante, porque eu tenho pensado muito sobre a questão do tempo, né? Como o tempo, para as pessoas negras, ele funciona de uma outra forma, né? A gente ouve, a gente aprende a reproduzir a frase de que a gente não tem passado, não tem história, tudo isso foi tirado, tudo isso foi apagado, e ao mesmo tempo a gente aprende a achar que a gente também não tem futuro, porque a gente vê situações de violência, de morte, a gente vê o genocídio da juventude negra acontecendo de uma forma imoral diante dos nossos olhos, então a gente fica preso num presente muito duro, muito difícil, de muita luta e muita dificuldade, e ao mesmo tempo a gente não consegue se pensar como pessoas vivas do passado e do futuro. Então, eu acho que a gente pensar nas biografias de quem veio antes da gente e a gente pensar como pessoas que deixam um legado também para aqueles que virão, é muito importante para a gente se manter vivo e de pé nesse momento. E unidos, né? Estando em distanciamento, mas presentes aqui num momento de escuta, de diálogo, de conversa. Bom, eu vou passar a palavra para a nossa palestrante, professora Alexandra Lima da Silva, professora doutora, né? Também é um orgulho muito grande que a gente tem em falar, pronunciar essas palavras, se dirigindo a mulheres negras acadêmicas, que a gente sabe que estão nesses lugares, né, como consequência de passos que vêm de muito longe. Queria pedir para avisar as pessoas que, após a fala da professora, a gente vai abrir para um momento de perguntas, e aí a gente vai organizar em blocos de 3 perguntas, para que a gente consiga tirar o maior, o máximo que a gente puder desse momento, né? A gente vai levar muitas questões para depois, mas a gente vai se organizar para ter um momento também de perguntas, enfim, questionamentos e falas. Então, agradeço muito a presença de todos e todas. Agradeço muito a presença da professora Alexandra, que a gente está se conhecendo hoje, que a gente possa fazer com que essa ponte feita pela Silene se mantenha entre nós.
Então, por favor, professora. Obrigada. Eu, a partir de agora, não estou mais escutando, porque eu coloquei aqui no fone, e aí eu não vou ter mais como aprovar ninguém que entre, porque eu estou fazendo essa aprovação de quem entra. Então, agora eu estou focada em vocês. Então, obrigada, Silvia, pela mediação. Prazer também. A gente já deve ter se cruzado, né? Porque esse mundo acaba sendo pequeno. E obrigada, Sirlene, que integra meu grupo de pesquisa, com um tema de pesquisa muito promissor, que eu acredito muito. E que me alegra muito também que Sirlene, né, hoje seja professora no Colégio Pedro II, que é um colégio, né, federal, um colégio que tem toda uma história também, e Sirlene está fazendo uma trajetória muito bonita também. E também agradeço a Alessandra, eu não estou vendo a Alessandra eu conheço, a gente faz parte de grupos, mas eu não acho que ela ainda não entrou, não sei. Então, mas agradeço de qualquer forma, e toda a comunidade do Pedro II, estudantes, professores, que eu sei que é uma comunidade muito, né, muito resistente, muito, né, e nesse momento que a gente está passando, o Pedro II também sofre, né, tem sofrido muitos ataques, então as pessoas, né, que governam o país não respeitam a história dessa instituição, né. A gente está falando aqui de história e de respeito, acho que o Pedro II também merece respeito, né, comunidade, de profissionais altamente qualificados, enfim. Também gostaria de registrar aqui a presença, né, de integrantes do grupo de pesquisa que eu coordeno, orientandas, orientandos, e também ex-orientandos de Mato Grosso, eu posso ver alguns aqui, né, da época em que eu fui professora em Mato Grosso, então também fico feliz de revê-los. E é isso, assim, essa apresentação que eu vou fazer hoje, gente, que eu gostaria que fosse uma conversa, eu, né, por questões didáticas, eu vou expor a Alessandra aí. Oi, Alessandra, acabei de falar de você aqui. Estava falando que estava sentindo sua falta. Eu vou fazer então essa exposição, espero ser breve, né? Eu espero conseguir falar em até 30 minutos. E depois eu gostaria realmente de escutar vocês. Essa apresentação que eu vou fazer aqui, ela é parte de uma pesquisa que ainda está em andamento. Nessa pesquisa também eu tenho a participação da bolsista de iniciação científica Josiane, que também está aqui presente. A Josiane trabalha com uma dessas autobiografias, com uma dessas narrativas, que é da R.E. Jacobs, e ela já até publicou texto em coautoria comigo, então acho muito legal registrar isso também. Então esse texto que eu vou apresentar aqui é apenas uma parte, apenas uma síntese, eu acredito até que ainda é muito panorâmico, e até superficial, mas eu tenho aí projetos, inclusive, de publicação de livros para o público infantil, né, a partir dessa pesquisa, e também estou né, em fase de finalização de um livro ficcional. A partir dessa minha pesquisa, eu também achei que era importante escrever ficção, principalmente pelos silenciamentos em torno das mulheres, assim, dessas mulheres que passaram pela escravidão, como é difícil acessar, principalmente no caso brasileiro, é muito difícil a gente acessar essa documentação produzida por mulheres que passaram pela escravidão. Então, eu consegui encontrar uma família inteira, rastrear, mapear, mas muita parte dos homens da família. Então, recentemente, eu publiquei um artigo sobre um desses sujeitos, que é o Israel Soares Júnior, e ele, né, foi um médico negro no início do século XX, filho e neto de escravizados, e a partir dos rastros que esses homens negros deixaram, eu consegui chegar nas mulheres. Então, a gente tem toda uma longa né, história de silenciamento, principalmente das mulheres, né? Hoje eu não escolhi falar apenas das mulheres, mas no meu atual momento de pesquisa, meu foco é esse, são as mulheres, as escritas de mulheres escravizadas. Mas aqui eu vou fazer uma coisa mais panorâmica, porque eu acho que o público aqui está bem variado, então eu acho que é melhor fazer uma fala mais panorâmica, e aí depois, se vocês tiverem questões específicas, eu posso responder. Tá bom? Então, pela questão do tempo, eu vou começar aqui. Então, eu não estou escutando nada, gente, porque me tira um pouco a concentração, então coloquei ali o fone, mas eu não estou ouvindo nada, depois eu boto de novo, que machuca o ouvido. Então, a questão aqui principal é pensar a dimensão pedagógica dessas autobiografias, o que essas autobiografias me ensinam hoje. Eu lembro que eu apresentei esse trabalho já para estudantes de uma Black College nos Estados Unidos, e uma me perguntou isso. O que elas te ensinam? O que essas histórias ensinam para você?
Eu gostei muito daquela pergunta, né? Enfim, eu tenho até hoje tentado responder. Eu acabei de chegar, né? Tem 5 meses que eu cheguei dos Estados Unidos e eu pude, então, vivenciar, né, e valorizar, né, essa questão do diálogo. Eu acho que nós temos questões muito específicas na nossa realidade e nas formas de enfrentamento, né? A gente está vendo aí os últimos acontecimentos nos Estados Unidos, por exemplo, que o caminho que eles, né, adotaram é um tanto quanto diferente do nosso, e a gente deve interrogar por que nós seguimos caminhos distintos nesse ponto do enfrentamento, mas não quer dizer que a gente não tenha também, que a gente não tem enfrentamentos, é porque a nossa realidade é muito distinta, né, da deles. Inclusive, nós somos maioria, né, a população negra no Brasil é a maioria da população. Então, eu acredito, assim, que a letalidade seja até maior aqui. Mas, enfim, isso seria uma outra história. Eu vou focar aqui, então, no texto. Então, eu fiz algumas entradas, dividi o texto em alguns blocos, e no primeiro momento, a minha reflexão é muito essa do lugar do escravizado no ensino de história, especificamente nos manuais didáticos de história do Brasil, porque foi esse o momento da minha própria trajetória como pesquisadora. Então, eu coloquei o primeiro título de Objeto a Sujeito, uma longa história. A compreensão da dimensão educativa das biografias não é novidade no ensino de história. Desde finais do século XIX, livros didáticos de história do Brasil exploravam as biografias de personagens considerados célebres, no sentido de fomentar o sentido da nação a partir da exemplaridade dos feitos e fatos dos ditos grandes homens brancos. Nesse sentido, um emblemático caso a respeito da relação entre biografia e ensino de história é um livro do século XIX, chamado A História do Brasil ensinada pela biografia dos seus heróis, do Silvio Romero. Esse homem já foi bastante estudado, inclusive pela historiografia brasileira. Dentre os ditos heróis da pátria, o único homem negro presente na narrativa desse livro do século XIX aí do Silvio Romero foi o Henrique Dias, um liberto. E segundo a historiadora Hebe Matos, desde o século XVII já se forjava uma memória sobre Henrique Dias, sobre o qual se considerava, aspas, sua coragem e bravura, né, presentes ali na questão dos holandeses, fecha aspas. O nome de Henrique Dias também esteve presente, né, em manuais, né, inclusive em um publicado nos Estados Unidos. Então, Henrique Dias era o único eleito ali para ser, né, se lembrado. Aí a pergunta que eu faço, né, quais as representações que se tem da população afrodescendente nos livros didáticos de história do Brasil? E aí você vai ter livros de autores como João Ribeiro, que já foram muito estudados, Rocha Pombo, que eu inclusive estudei na minha tese. Esses autores todos, eles ajudaram a consolidar uma ideia de raças formadoras, com ênfase na associação, que a Sirlene até já comentou aqui, entre negro, escravo, coisa. O João Ribeiro, por exemplo, propõe uma revisão nos livros didáticos de história, justamente no sentido de uma escrita de seus agentes formadores, aqueles que compõem um povo, no resgate de sua fisionomia, contrariando a história de influência europeia que valoriza o agente estrangeiro e os feitos administrativos. Né? Então, essa é a perspectiva, por exemplo, do João Ribeiro. Já o Rocha Pombo, que eu conheço mais de perto, para ele, e é bem complicada a perspectiva do Rocha Pombo, eu estava pensando nisso hoje, inclusive, para o Rocha Pombo, os africanos seriam, aspas, trabalhadores obedientes e muito espertos, tendo feito muito pelo progresso do nosso país, fecha aspas. Isso ele disse em 1919, num livrinho chamado Nossa Pátria, que foi reeditado até a década de 80. E aí ele vai dizer que o sofrimento e o sacrifício dos africanos escravizados no Brasil teriam sido recompensados. Então, ele realmente acreditava nisso. Ele acreditava que em 1917 todos eram iguais, né? Logicamente, então, ele, pelo visto, acreditava numa democracia racial, né? E aí ele vai dizer isso num livro de 1917 que eu ainda escuto esse eco. Eu ainda escuto ecos das falas de Rocha Pombo no tempo presente. Ele vai dizer: pois hoje os descendentes daqueles pobres escravos são iguais aos antigos senhores e sem dúvida muito mais felizes do que os parentes que ficaram lá na África. Eu consigo ver essa fala na boca de um secretário. Eu não vou mais falar, vocês já entenderam. Já né, falei dessa questão do Rocha Pombo.
Ele ainda defendia que a composição étnica do brasileiro era fruto lá das 3 raças fundadoras, sendo o brasileiro fruto, né, dessa mistura. Então, o índio seria o altivo, o africano o amoroso e o europeu o inteligente. Reforçando a ideia de que no Brasil não haveria conflitos raciais, pois houve uma harmonia pacífica entre as 3 raças fundadoras. Então, isso aí é a síntese do pensamento do Rocha Pombo. Né? E aí ele tem uma frase que ele diz, que eu sempre trago também, que é sobre Rocha Pombo. Ele dizia, né, ainda tentando entender as diferenças, né, entre os seres humanos, para ele, o africano, aspas, palavras do Rocha Pombo, não minhas, o africano é preto por causa do clima da África, que é muito quente, mas é uma raça muito boa, principalmente de muito bom coração. Lá ele continua, onde quase todos, em vez de odiar, ficaram logo querendo bem aos seus senhores. Sobretudo as mulheres foram as grandes amigas das crianças. Então, essa é aí, né, a nossa tradição, né, historiográfica didática. É assim que a gente pensou a história e o ensino de história durante um bom tempo, né, nesse movimento, inclusive, de objetificação dos sujeitos. Mas há 40 anos, eu acho que já 40 anos, década de 70, pelo menos, ou até antes, é possível, né, a gente já ver também um movimento de renovação da própria historiografia sobre esse tema e um acirrado debate, né, e principalmente na sinalização da agência escrava, né, o que muitos historiadores vão chamar de agência escrava, pensando essas pessoas como sujeitos ativos e complexos, dotados de culturas, experiências e saberes. Então, é nessa perspectiva, muito a partir das contribuições também da história social, que eu vou, né, trilhar aqui algumas questões a partir dessas autobiografias, né, dessas escritas de si. No meu caso, eu tenho trabalhado principalmente com as obras publicadas na forma de livro, né? Mas a gente poderia pensar a escrita de si de uma forma mais ampla, né? Mas o meu interesse, porque como eu trabalhei com impressos e livros didáticos, o meu interesse é sempre pensar a circulação das obras e das ideias por meio de livros. Então, o meu foco são as autobiografias publicadas na forma de livro, mas eu acho que para pensar o nosso caso, pensar o Brasil, a gente tem que considerar os manuscritos também, os manuscritos de diferentes formas, né, para compreender a escrita como expressão de vontade, de desejos desses sujeitos. Então, acho que no nosso caso aqui, e aí é uma dificuldade até mesmo da minha pesquisa, porque como são mais raras essas fontes impressas, como nos Estados Unidos, que tem uma abundância muito grande, tem acervos maravilhosos sobre esse material, aqui eu tenho que transitar por outras vias. Mas o meu foco principal são os impressos. Inclusive, a gente tem algumas autobiografias, dessas que eu vou falar aqui hoje, que estão disponíveis hoje em português, né? Foram editadas mais de 100 anos depois, mas nós temos acesso a elas hoje, né? E aí pensar um pouco essa diáspora, essas conversas diaspóricas, né? Essa é a minha perspectiva hoje. Então, o primeiro ponto, a primeira questão que eu destaquei, né, nessa minha pesquisa, nesse meu mapeamento dessas autobiografias, eu coloquei, né, ser autor da própria história, a autobiografia de escravizados. Então, a primeira, assim, que eu me deparei foi a do Northup, que é a do Solomon, né, Solomon Northup, que ele virou filme, inclusive, a autobiografia dele, no 12 anos de escravidão, e ele foi publicado originalmente nos Estados Unidos em 1853 e relata em primeira pessoa o período de 12 anos no qual Solomon, um homem negro e livre, foi sequestrado, escravizado em fazendas do sul dos Estados Unidos. E aí o livro inspirou o roteiro do filme 12 anos de escravidão, dirigido pelo Steve McQueen, e vencedor de inúmeros prêmios, dentre os quais o Oscar do ano de 2014. Né? E apenas no século XXI a obra mereceu a tradução para a língua portuguesa, isso depois de ter ganho o Oscar, né? E aí chegou aqui no Brasil, então hoje é possível comprar esse livro, e a gente pode usar esse livro em sala de aula, o 12 anos de escravidão, que é uma autobiografia de um sujeito que nascido livre e sequestrado e escravizado lá, compreendido entre 1789 e a 1857. O livro teve mais de 37 edições, foi publicado em diferentes países, em diferentes línguas, como Inglaterra, né, países como Inglaterra, Estados Unidos, Holanda, Alemanha e Rússia.
O Olodai Equiano, ou Gustavo Vassa, nasceu na atual Nigéria em 1745. Aos 11 anos, ele foi sequestrado e vendido como escravo na costa oeste da África. Durante o período em que foi escravizado, aprendeu a língua inglesa, além de ter se tornado um exímio marinheiro, tendo realizado inúmeras viagens e expedições. Isso tudo aparece no livro. Ele conquistou a liberdade em 1766 e, como homem livre, estabeleceu-se na Inglaterra, país em que ele também integrou a luta abolicionista. Sirlene, se você tiver alguma coisa para me dizer, diz pelo WhatsApp, porque eu não estou ouvindo nada. Mas, enfim, vamos lá. A escrita dessa autobiografia, portanto, fez parte da propaganda abolicionista no sentido de promover o fim da escravização de africanos. Tornou-se, então, membro da igreja, isso é importante falar que muitos vão se tornar membros de igrejas protestantes, e ele nunca mais voltou para a atual Nigéria, né? A autobiografia de Equiano é um importante documento, e inspirou muitos outros e outras a também contar a sua própria história em primeira pessoa e a lutar pelo fim da escravidão. Então, eu não quero aqui ser anacrônica, mas essas pessoas eram ativistas, né, e faziam uso da palavra escrita para combater a escravidão. Infelizmente, a autobiografia do Equiano ainda não recebeu tradução aqui em língua portuguesa, eu não tenho essa notícia, apesar de toda a importância dessa obra para os estudos históricos e para o ensino de história. Mas há estudos, né, dissertações que fazem uso da autobiografia do Equiano, e principalmente como fonte, né, mas tem uma em especial que fez uso dessa autobiografia como objeto. Uma outra autobiografia que tem sido bastante discutida no ensino de história é a do Bakwaqa, porque ele passou pelo Brasil, ele não nasceu no Brasil, ele nasceu no continente africano, mas ele passou pelo Brasil e depois ele foi para outros lugares, né, do mundo. E a primeira vez que, né, a primeira edição desse livro foi em 1854, em Detroit. O Bakwaqa nasceu em 1820, ele era membro de uma importante família muçulmana da região. Quando criança, ele frequentou a escola, né, alcorânica, começando muito jovem, então ele foi, né, aprendeu a ler, aprendeu a escrever em árabe. Ele foi aprendiz do tio numa manufatura e também parece ter se preparado para a vida no comércio. Então, ele era instruído, né, o Bakwaqa, de acordo com o Lovejoy. O Bakwaqa foi trazido para o Brasil em 1845 e já falava várias línguas. Ele escrevia em árabe e, mesmo na escravidão, né, ele continuou se instruindo. Então, eu acho que essa é uma outra questão que a gente precisa levantar, né? A instrução desses sujeitos, porque educados todos foram, né, mas instruídos, receber instrução e aprender, né, a língua escrita, também há muitos casos, e o Bakwaqa foi um desses. Ele aprendeu, então, português, sabia alguma coisa de francês, além de um contato também com o espanhol, e aprendeu depois também o inglês. Na minha perspectiva, o Bakwaqa resistiu à escravidão por meio do trânsito, da fuga, e ele parecia ter uma especial habilidade em mover-se nas diferentes culturas. E, em diferentes momentos, a autobiografia do Bakwaqa aguçou a curiosidade e o interesse da historiografia brasileira. E, em 1988, a Silvia Lara promoveu a apresentação e publicação de um trecho traduzido em português da autobiografia do Bakwaqa na Revista Brasileira de História. E aí ela até destaca ali algumas passagens. No centenário da abolição, né, da escravidão no Brasil, a autobiografia do Bakwaqa teve a primeira edição em português, na forma de trechos, né, nessa revista que eu já falei. E, em 1997, o Robert Kruger, né, que também é um historiador nascido nos Estados Unidos, teve a iniciativa de traduzir e publicar sobre o Bakwaqa, a obra do Bakwaqa, numa edição intitulada Biografia e Narrativa do Ex-Escravo Afro-Brasileiro. E, em maio de 2017, a editora Urapuru lançou em português uma outra também edição aí da biografia do Bakwaqa, então vocês conseguem hoje em português a autobiografia do Bakwaqa. E também tem o historiador Bruno Veras, que desenvolve pesquisa de doutorado sobre Bakwaqa, e também tem aí a previsão de publicar essa autobiografia pela editora Record. Ainda não tem notícia se já saiu. Então, mas há materiais aí já disponíveis para a gente trabalhar em sala de aula.
Um outro conjunto de sujeitos e de autobiografias que eu elegi foram aqueles nascidos nas Américas, né? Porque até aqui eu estou falando de pessoas que nasceram na África. Agora eu estou recortando para esses que já nasceram nas Américas e nasceram na escravidão. O maior número que eu encontrei realmente está ali nos Estados Unidos, que hoje são os Estados Unidos. Né, desses relatos em primeira pessoa, e um que é bastante também conhecido hoje, acessível para a gente, é o Frederick Douglass. O Frederick Douglass e um outro, que é o Booker Washington, eles têm autobiografias traduzidas para o português. Então, o Frederick Douglass nasceu em 1818, escreveu 3 autobiografias, e as 2 primeiras foram publicadas durante a vigência da escravidão nos Estados Unidos, então ele teve ali a coragem de escrever e denunciar e criticar a escravidão enquanto a escravidão estava em vigência lá. Na primeira autobiografia, ele ainda era escravizado. Ele também teve essa ousadia. A terceira foi publicada já no pós-abolição. Né? O Frederick Douglass nasceu e morreu no século XIX, e o seu falecimento foi no ano de 1895. O Frederick Douglass tinha muito interesse no Brasil, ele queria conhecer o Brasil, mas ele não teve tempo, né, de vir ao Brasil. Ele se conectava com intelectuais brasileiros, um deles foi o André Rebouças, e foi numa dessas viagens aí de Frederick e de André Rebouças que provavelmente eles se conheceram, e o André Rebouças decidiu que deveríamos traduzir uma das autobiografias do Frederick Douglass aqui para o português. Então, a parte da autobiografia do Frederick Douglass, partes foram publicadas no jornal Gazeta da Tarde, né? E no ano de 1883. E eles publicaram lá com o título de Meus Anos de Cativeiro e Liberdade. Então é bem interessante isso, assim, você acompanhar as páginas do Gazeta da Tarde, um jornal que, inclusive, já foi bastante estudado pela Ana Flávia Pinto, né, que tem uma tese sobre esses literatos negros. E então é possível ver lá no século XIX. Então, na verdade, a gente já tinha contato com essas autobiografias, e eles também acreditavam no caráter educativo dessas autobiografias. Estou falando desses intelectuais negros do século XIX. Eles se interessaram por publicar essas autobiografias porque eles acreditavam que era uma forma também de combater a escravidão ainda vigente no Brasil. Então, eu achei muito interessante essa dimensão pedagógica da autobiografia aqui pelos intelectuais negros brasileiros, por esses abolicionistas negros brasileiros. Então, naquele tempo, tornar conhecida a vida de um ex-escravizado nascido nos Estados Unidos parecia ter, né, um sentido claramente pedagógico e político no combate à escravidão ainda vigente no Brasil. A vida do Frederick Douglass ganhava áreas de exemplaridade para abolicionistas do Gazeta da Tarde. Então, isso é muito interessante, né? Pensar as estratégias daqueles sujeitos lá do século XIX. Eu não vou mais falar aqui de Frederico já é bastante conhecido. Eu citei aqui o caso do Juan Francisco Manzano também, que nasceu em Cuba, também publicou uma autobiografia. Essa autobiografia está disponível em português, para quem tem interesse, a autobiografia do Manzano. E aí, no caso brasileiro, eu coloquei escritas de escravidão, pensando principalmente os manuscritos, cartas, petições, testamentos, documentos que rendem, né, possibilidades várias. Eu poderia aqui citar, inclusive, o trabalho da professora Fernanda Felisberto, que tem trabalhado especificamente com testamentos de mulheres, para pensar também essas escritas de si. Né? Então, se vocês tiverem interesse na questão, principalmente dos manuscritos, a professora Fernanda Felisberto, inclusive, concedeu uma entrevista no passado, se eu não me engano, e se vocês jogarem no Google, tem alguma coisa já produzida. Ainda pensando no Brasil, né, a partir além dos manuscritos, nós temos alguns depoimentos registrados, né, depoimentos orais que foram registrados. E aí eu falaria em narrativas de si, né? Escrita como pensando muito a resistência, mas seria muito mais uma narrativa, né? E aí esse foi o caso do Mário José Maestre Filho. Ele publicou em 1988 esse livro, Depoimentos de Escravos Brasileiros. No século XIX, um viajante francês, né, esteve por aqui, Castan Linot,
E ele realizou também uma série de entrevistas com africanos, né? Então, também tem essa outra fonte aí que é datada do século XIX. E também tem aqui no caso do Rio de Janeiro, o livro do Ernesto Senna, Rascunhos e Perfis, em que ele publicou também uma autobiografia, né, do Israel Soares. Ele editou, né, deu uma entrevista, e aí o Ernesto Senna publica essa autobiografia num livro dele de miscelânea de outros perfis, ele inclui aí o do Israel Soares, também bem interessante isso. E as mulheres, como eu já falei, que hoje são meu foco, né, eu tenho investido mais nelas, também tem um conjunto bem interessante, eu destaco em português a Baquita, ela narrou a sua história. Josefine Baquita nasceu no Sudão no ano de 1869, foi sequestrada e escravizada aos 9 anos e conquistou a liberdade em 1889 e tornou-se noviça católica na Itália. Ela faleceu em 1947 e escreveu um diário que originalmente foi um manuscrito e depois foi publicado. Então, também está disponível aí em português Portugal. E a Henriette Jacobs, que eu já falei aqui, que inclusive eu e Josiane temos algumas coisas escritas, né? Não vou falar tanto dela, mas Henriette é interessantíssima porque ela já tem 3 edições aqui da autobiografia dela traduzidas para o português. A primeira foi em 1988, em 2018 teve uma e em 2019 outra. Então, nós já temos 3 autobiografias dela disponíveis em português, né, com títulos diferentes, né? Mas é a mesma obra. A tradução está ficando diferente de acordo com a editora, mas é a mesma autobiografia, que foi publicada inicialmente no século XIX, mas que só chegou aqui no Brasil em 1988, a primeira vez. Para pensar a experiência das mulheres, as cartas e os testamentos, conforme eu disse. Temos o caso aí bastante emblemático da Esperança Garcia, que é considerada a primeira mulher a escrever uma petição no Brasil no século XVIII. A Esperança Garcia, ela foi localizada pelo Luiz Motti em 1985, é importante registrar. Também o Luiz Motti já trabalhou, fez uma biografia da Rosa Egipsíaca, africana escravizada e trazida para o Brasil, que escreveu também um manuscrito, né? Mas esse manuscrito foi queimado, infelizmente. E cartas, súplicas, principalmente de mães, como a Liberta Maria Rosa, que em 1886 escreveu para a imperatriz do Brasil pedindo a aforria da filha. Então, essas são algumas das possibilidades. Já em função do tempo, eu já vou para as considerações finais. Então, eu defendo que as autobiografias de escravizadas e escravizados permitem muitas e múltiplas possibilidades. Permitem a compreensão desses sujeitos como autoras e autores da própria história, apesar de toda a violência da escravidão, que eu acho que a gente sempre deve lembrar disso, que não existiu escravidão suave ou branda. A partir da existência de muitos livros disponíveis em língua portuguesa, hoje nós já temos, né, eu já indiquei alguns aqui, é preciso considerar o processo de tradução e as diferentes temporalidades e intencionalidades na produção de tais livros. Certamente, um livro publicado na vigência da escravidão era lido de uma maneira. A mesma obra, lida no contexto de uma sala de aula do século XXI, terá um outro sentido. A luta no presente é para uma educação antirracista e por um ensino de história que não contribua para a cristalização de preconceitos e estereótipos. Durante muitos anos, os manuais de história contribuíram para a reificação do negro como sendo sinônimo de escravo, coisa, mercadoria. As vozes dos escravizados não apareciam nos livros didáticos, apesar da existência de muitas autobiografias de escravizados desde o século XVIII. Os escravizados eram, sim, seres humanos complexos, dotados de experiências, culturas, memórias, saberes e desejos. Então, eu situo esse movimento, inclusive, de traduções dessas autobiografias no Brasil contemporâneo, como parte da luta, né, pela superação uma forma de luta, de enfrentamento, na verdade, né, do racismo, e por igualdade no âmbito das relações humanas, né? Igualdade, respeito, reconhecimento. Então, estudar as trajetórias de escravizados no Brasil é um movimento extremamente necessário e urgente. País em que a memória é um direito negado à maior parte da sua população, na verdade, a maioria. Conhecer outras histórias é uma forma de olharmos para dentro e interrogarmos o processo de silenciamento e negação da nossa própria constituição e identidade.
Este trabalho procura, então, analisar, né, essa minha apresentação, essas escritas, no sentido de dar visibilidade ao protagonismo e às ações diversas dos sujeitos na luta por liberdade e igualdade. Enfim, então...